Você falou sobre essa demonização das coisas, né? Não, daí a gente vai entrar no nosso próximo tópico, que é sobre o racismo religioso e a intolerância religiosa. Velho, infelizmente, o cristianismo brasileiro nem sempre é a melhor coisa para se ver no noticiário. Por que eu digo isso, né? As pessoas naturalizaram, né? Quando um credo não é igual ao seu, eu posso hostilizá-lo de alguma forma. E num Brasil racista como o nosso, infelizmente, quem vivencia religiosidades de matrizes africanas sofre na pele, né? Tem seus espaços de fé sendo atacados, e na sala de aula, quando o assunto entra por esse debate, eu sempre faço referência, olha, quem destruiu um terreiro não foi um ateu, quem destruiu o terreiro não foi um espírita, não foi um agnóstico, não foi um budista, foi um cristão. Por quê? O que é que me dá direito de produzir esse tipo de violência? Por que eu me sinto justificado a produzir esse tipo de violência? Então, por que a crença religiosa do outro é menor que a minha? Por que não construir uma sociedade onde as experiências de fé diferentes possam coabitar? Vamos caminhar por uma lógica de acolhimento dos credos diferentes, em vez de promover violência, né? Mas para algumas pessoas esse é o caminho correto, assim. E aí, talvez, quem tem o microfone na mão, né, de novo, precise ser responsabilizado, né? Então, algumas pessoas que estão aí com milhões de seguidores, não nada acontece. Essas pessoas podem falar qualquer tipo de coisa para milhões de pessoas e nada acontece. Tá tudo bem quando eles falam contra pessoas que professam credos de matrizes africanas, né? Quando fala contra a mulher, quando fala contra LGBTs, etc, 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 tá tudo bem. Qualquer tipo de crime para essas pessoas super famosas já passa ileso, nada acontece, e aí eles se sentem legitimados a seguir fazendo. Então, na sala de aula, na escola, nos projetos que eu já tentei desenvolver, passa muito por isso. Assim, eu já cheguei, eu tenho um amigo que é professor também, e aí eu estava falando com ele que eu tentei desenvolver um projeto que falasse um pouco mais sobre religiões de matrizes africanas, que não saiu nem do papel porque os colegas olharam e falaram, olha, nunca é. E alguns outros colegas também já falaram, mesmo não sendo da religião. É tipo assim, olha, vamos tentar trazer alguém para fazer uma fala, vamos tentar assistir algum documentário, trocar uma ideia. O mínimo que fosse, assim, alguns lugares é barrado tranquilamente. Assim. Alguns amigos que querem trabalhar questões raciais na escola, eu vi uma história de uma professora ela formulou um projeto sobre letramento racial. Vamos discutir questões raciais, tentar aprofundar uma discussão sobre racismo no Brasil e tal. E aí a chefe chegou e falou: olha, você pode fazer seu projeto, só não pode entrar em temas polêmicos. E aí o que é um tema polêmico? Cota racial. Que uma escola não pode falar sobre cota racial? Que Brasil é esse? Então é preciso pensar que as escolas do Brasil afora aí, por vezes, acolhem essa violência, não acolhe a vítima, né? Acolhe um agressor. E, por vezes, infelizmente também, somos nós professores esses agentes do racismo na sala de aula. Então, já tive a chance de ministrar uma disciplina sobre questões étnico-raciais. Eu fiz uma dinâmica no final do ano para ver a experiência e os alunos falaram, professor, a gente aprendeu muito esse ano com os filmes, com as músicas, com os debates, com os textos. Agora, os professores precisam ler isso também, assistir isso também, ouvir isso também. Porque, por vezes, os seus colegas não sobre a violência. Então, o Brasil é isso, né? É um país racista onde ninguém é racista. Então, são várias frentes de informação, várias frentes de luta, mas enquanto isso, vai ter mais um terreiro sendo atacado, mais um candomblessista, uma candomblessista sendo agredida na rua, agredindo na rua, ou alguém de outro caminho aqui africano também, agredindo na rua porque está com um turbante, algum adereço da sua fé e vai ser agredido no ônibus, no Uber, no metrô, no trem, sei lá, no trabalho.
infelizmente, o Brasil ainda segue, né, achando legal racismo religioso. É, professor, o senhor, o senhor vê essa questão do, do racismo religioso, que é o ataque primeiramente, antes de eu fazer essa pergunta, né? De eu fazer esse pontuamento, eu queria que você explicasse pra galera aí a diferença de intolerância religiosa e racismo religioso, né? Olha, da forma que eu aprendi, acho que intolerância religiosa pode ser usado tanto para mascarar o racismo religioso, tanto para falar sobre outras religiões que estão sendo, de alguma forma, agredidas. No caso do Brasil, né, algumas figuras aí falam de uma cristofobia que não existe, né? Olha, o Professor, Brasil. peraí, professor, que deu Oi? um probleminha aqui no seu áudio, deu um probleminha. Eu vou olhar aqui rapidinho. Tá, Aí fala aí. você volta. Deixa eu ver o que é que tá acontecendo aqui. O Beleza, no aguardo. porquê tá dando esse problema aí. Eu vou tirar o áudio aqui rapidinho do seu. Vamos lá, voltei aqui. Professor, fala aí. Som, teste, testando o som. Como é que tá aí? Porque o áudio aqui Me tá ouve bem? legal, só na live que deu o problema. Só na live que deu um problema. Pronto, voltamos. Então nós estávamos falando, professor, o senhor estava falando sobre a questão, deu algum erro aí na conexão. O senhor estava falando sobre a questão da diferença de racismo religioso e intolerância religiosa, né? Pronto, era isso. Vamos ver se o áudio tá ok. Ó, intolerância religiosa é uma prática de discriminação contra um credo religioso. A, 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 a ideia é essa, né? Se bem que no Brasil ela é usada tanto para mascarar o racismo religioso, tanto para alguns cristãos dizerem que há uma cristofobia fake no Brasil, né? Que não há, não tem como. Os cristãos são mais de 80% da população brasileira. Como é que nós somos sofremos discriminação por sermos cristãos? Isso não faz sentido. E o racismo religioso é quando eu direciono alguma forma de ódio, intolerância e discriminação para alguém que professa alguma religião de matriz africana, né? Que muitas vezes é isso que está acontecendo, mas nós mascaramos com a intolerância religiosa, né? Então é preciso pensar que o ódio que alguém tem com alguém candomblé, da Umbanda e afins não é porque é uma religião diferente, mas é porque é uma religião associada a pessoas negras historicamente, né? A religião relacionada à África historicamente. Então é ainda mais óbvio, né? Porque eu tô olhando para a outra religião por ser diferente da minha, mas ao mesmo tempo por vir de uma história negra brasileira, né? E aí tem a música do Baco, acho que é a música que abre o disco Bluesman, o segundo disco do Baco, ele fala sobre isso logo na primeira faixa, que ele vai dizer que no Brasil tudo que é de negro é visto como ruim, é visto como do demônio, até se tornar branco para ser aceito. Então, as religiões racistas africanas passam um pouco por isso, né? É associado a pessoas negras, vai sofrer racismo, vai sofrer discriminação, vai sofrer violência, infelizmente. Dentro disso daí, professor, o que eu ia falar era sobre a questão do. E esqueci agora, mas vou. Esqueci o que eu ia falar antes, mas vou falar outra coisa. Dentro dessa questão da intolerância religiosa
e do racismo religioso, que é um fenômeno que é um fenômeno que só acontece aqui no Brasil, né? O racismo religioso ou não? Eu não sei se eu sou apto para responder essa pergunta. Eu imagino que No seu ponto de outros vista. lugares. Não, eu imagino que outros lugares do mundo tenham algum outro tipo de prática, né? De intolerância, de Porque, assim, racismo numa com linha de relevantes raciocínio, grandes. professor, minha, essa questão da intolerância religiosa, do racismo religioso, vem das práticas colonizadoras, né? Que a gente sabe muito bem que a colonização ela foi apoiada pela religião cristã, pelo catolicismo, de diversas formas. A gente sabe que tem lá a bula papal, que eu esqueci o número agora, que tá lá escrito e não só apoiando, autorizando, né, de uma certa forma, a invasão e a escravização dos povos negros e originários de diversos locais. Ah, aí você acha que essa prática que a gente vê hoje em dia, atual, com a volta da ascensão da extrema-direita, que volta de ciclos e ciclos, tem a ver com isso que aconteceu no passado, essa colonização? É por isso que a gente vê esse fato do racismo religioso atual? Olha, acho que tem vários elementos nesse comentário seu. Sobre outros países, eu, de fato, não sei dizer, mas imagino que onde tenha racismo pode ter algum tipo de intolerância religiosa de alguma forma, embora nem todo país olhe para a questão racial da mesma forma. Né? Aqui do lado da Argentina, não olha o racismo da mesma forma que nós. E aí nós temos alguns casos agora aqui no Brasil de argentinos e argentinas que vêm para cá e estão presos ou estão sofrendo algum tipo de processo por questões raciais. E como assim? Isso é normal de onde eu venho e tal. Então, esse é o primeiro elemento. Nem todo país olha para a questão racial da mesma forma. Sobre a história do país, o Brasil se constituiu, infelizmente, desde a carta lá do Pero Vaz de Caminha, com essa ideia de que existem grupos raciais diferentes e alguns grupos são melhores que outros grupos. Né? E os bandeirantes são o primeiro exemplo disso, com os primeiros miscigenados no nosso território. E aí o elemento religioso vai ser mais um dos elementos, né? Porque quando eu quero operar, né? Quando um povo quer operar uma lógica de racismo, exploração de outro povo colonizado, é preciso enfrentar todas as frentes, todos os aspectos de dominação. Então, eu não vou só discriminar você pela cor da pele. Eu não vou só discriminar você pela força física. Se a escravidão fosse, né, no Brasil, lá no século XVI para cá, um aspecto só físico, corrente no pé, ao quebrar a corrente, eu quebrei todas as correntes. Mas não, além do ataque físico, da corrente no pé, do trabalho forçado, eu preciso fazer com que você entenda ou acredite que a cor da pele branca é superior à preta, que tudo que você produziu, tudo que te constitui na cultura, na linguagem, na forma de ver o mundo, na religiosidade e tudo mais, é menor e precisa ser descartado. E aí são várias correntes, tanto no corpo como na mente. Né? E aí você vai construindo um Brasil que acredita que as religiosidades que não são cristãs não são dignas. E, inclusive, a ideia de embranquecer Jesus passa por aí. Como é que você explica para uma pessoa que está escravizada que Jesus tem a pele escura, mas é o seu herói, é a sua referência, é o seu Deus? Então eu invento um Jesus branco, eu embranqueço Jesus para depois conseguir acorrentar pessoas que parecem com Jesus. E esse tema do Jesus, a gente já conversou aqui sobre o Jesus ser negro, né? E a gente vê que isso daí já foi uma arma utilizada também para fazer com que continuasse a pregação de ser superior, né, de raça superior, de superioridade, de supremacia branca dentro dessa, na minha opinião, barbárie que fizeram com os negros, né? E a gente vê que eles atacam as Só te religiões matrizes. interrompendo rapidinho, o que a Europa fez
no continente americano, no continente africano, foi o maior crime contra a história na história da humanidade, tá? Então, são 400 anos. Em alguns lugares ainda nem parou, né? A Europa ainda segue, em alguns países do mundo, exercendo Explorando, né? poder, Colonizando. roubando e tal. Você tem a França, que é o país com mais ouro armazenado e não tem uma mina de ouro no seu território. País que é famoso por produzir chocolate e não tem um pé de cacau. Então, o que os caras fazem ainda é um absurdo, mas pensando só no recorte da questão da escravização por cor de pele, é certamente o maior crime da história da humanidade. Que a Bélgica fez no Congo, enfim. Então, é um crime contra a humanidade que não foi filmado. Né? A Segunda Guerra Mundial foi televisionada, e a gente fala da Segunda Guerra Mundial, em especial com o que aconteceu com os judeus ali na Alemanha nazista, mas ali foi talvez o segundo maior crime da história da humanidade. Mas o primeiro maior crime certamente foi o que a Europa fez no continente americano e africano, inclusive ao inventar o racismo. Né? Vamos lembrar que a Europa inventou o racismo nesse momento. Isso, e essa questão que você está falando é muito interessante pontuar, né? Do porquê a gente tá. Você colocou esse tema, né? Do racismo religioso. Você acha que a impunidade que acontece hoje em dia com pessoas que cometem crimes raciais, crimes de intolerância religiosa, tem a ver com ainda hoje a religião ainda hoje não. Eu tô afirmando porque é. A religião cristã, ela ainda é a religião do dominador. A gente vê que as pessoas no espaço de poder são pessoas que devidamente se colocam como cristã e acabam fazendo atos com atos dessas formas e incentivando atos dessa forma. E tipo, por que eu tô citando isso? Porque tem uma amiga minha chamada Priscila Neres que ela tem ela fez um abaixo-assinado sobre a questão do Estado laico, pedindo Estado laico, porque dentro dos órgãos públicos a gente vê que tem símbolos religiosos cristãos e pessoas que estão lá dentro, em sua maioria totalitária, são cristãos, e a gente vê que acaba acontecendo várias paradas de impunidade justamente por causa de pessoas que estão lá dentro. Eu posso citar um exemplo. Uma amiga minha, que eu não vou citar o nome dela para não ficar feio, né? Que a gente tá online na internet, ela foi acusada de roubo dentro de uma loja e ela ganhou o processo. Só que o processo não foi finalizado como intolerância, como racismo, como injúria racial. Foi finalizado um processo de danos morais como é, por ela ter passado vergonha, não sei o quê, e não pelo racismo. E o que aconteceu justamente foi justamente um racismo, por ela ser uma mulher negra, de cabelo curto, entendeu? E isso daí prejudicou ela psicologicamente de diversas formas, mas o processo foi finalizado de uma forma que passaram um pano para o racismo que foi feito na loja, que é que vem de cima, que vem dos donos da loja, que fazem com que os seguranças e pessoas da loja elas já predominem já o seu racismo que tem dentro de si e que vem dessa trajetória colonizadora que é implantada dentro da nossa sociedade. Então, essa visão das impunidades que acontecem hoje em dia, justamente é por ainda a religião predominante da classe que domina os meios de produção, do capitalismo, é a cristã. É por isso que acontece tanta impunidade? Certamente. E aí eu estou te ouvindo e lembrando de três músicas, pelo menos. Eu quero recomendar aqui para a audiência, né? Conheçam a música Vejam Vocês, do Pedro Pondé. Vejam Vocês, Pedro Pondé. A música Esmalha do Emicida e o projeto Favela Vive, né? São 6 obras já, recomendo demais. Eu lembro essas músicas para dizer o seguinte, ó, quantos juízes negros nós conhecemos no país? E tudo bem que a cor da pele não vai resolver a questão, mas nós estamos falando de uma profissão no Brasil que é historicamente ocupada por homens brancos de famílias cristãs, como você já disse. Então, como é que eu vou julgar devidamente alguém que atacou uma pessoa negra, sendo que não necessariamente eu discordo da pessoa que cometeu o crime, né? A gente não sabe no Brasil até que ponto um juiz que muitas vezes vem de família super rica desde sempre vai se sensibilizar
com questões raciais. Então, isso é um ponto, de fato. O Brasil é um país que prefere que você diga: olha, eu roubei, mas eu me converti, do que eu sou ateu. Então, no Brasil, eu tenho alguns amigos que são ateus e eles falam: velho, eu nem falo que eu sou ateu nos espaços porque as pessoas me veem como uma pessoa ruim, automaticamente. E há uma associação no Brasil curiosa que associam ateísmo a satanismo, necessariamente, né? Eu nem sei o que é satanismo, mas, enfim, as pessoas acham que é a pior pessoa da Terra só porque ela se diz ateia, né? Então, esse é um elemento. E o Brasil, e aí eu lembro dessas músicas para pensar isso, né? O cristianismo tem poder. Quando eu falo cristianismo tem um poder, o cristianismo elege representantes, bancadas religiosas, o cristianismo pauta leis, feriados, regras, enfim, costumes, muda nome de praça, faz tudo aí, tá tranquilo, muito tranquilo ser cristão no Brasil, sem nada confortavelmente nesse país. Ao mesmo tempo que quem está na contramão disso, ou por ser negro e aí sofre racismo, ou por ser pobre, ou por não estar dentro do padrão esperado de um cristão branco e rico desse país, vai sofrer, né, e vai ser julgado porque não está lá. Eu lembrei da música Esmalha do Emicida por isso, né? O Brasil tem dois tipos de pele, né? A pele alva e a pele alvo. E onde a pele alvo é julgada, mesmo por quem não estava lá. E aí vamos lembrar Marielle. Quando Marielle é assassinada, inclusive por referências do Estado, né? Marielle foi assassinada por um grupo de pessoas que trabalhava dentro do Estado, né? Do Rio de Janeiro. Deputado, delegado, não sei o quê. Faz-se imediatamente um conjunto de fakes para dizer que ela era a pior pessoa do mundo e justificar que ela tenha sido morta. E as pessoas que fizeram isso estão bem, estão disputando o cargo eleitoral ou estão com mandato, nada acontece com essas pessoas. Então, tudo bem você não só puxar o gatilho ou bater palma para quem puxou o gatilho, se o alvo é uma pessoa negra. Muito legal, professor. O senhor, eu queria mandar um, antes eu queria mandar um salve aqui pro professor Romero, pro meu mano Kaomi Kwanzaa, e também para todos que estão passando aí na live, estão deixando o like, tô vendo que a galera tá deixando muito like aí, não tá comentando, mas tá aí na live vibrada. Para finalizar o assunto, você queria falar sobre, ou para finalizar esse assunto do racismo religioso e a intolerância religiosa, dê os parâmetros finais aí que você acha pra gente Não, eu partir. diria que primeiro conheça, né? Eu acho que conheça outras religiões antes de tecer qualquer comentário sobre elas. Então nós temos várias. Eu conheço pessoas que ainda dizem: não, nunca pisaram o pé num terreiro, que ainda podemos chamar de casa de axé, né? Então, nunca pisaria o pé, não quero conhecer, não come algumas comidas porque acha que tem algum vínculo com candomblé, com umbanda. Então, que as pessoas superem esses medos, que as pessoas superem esse racismo que elas aprenderam a naturalizar e se permitam conhecer. Esse é o primeiro ponto. Assim, talvez tudo que tem a dizer é isso. Eu, por não professar essa fé, iniciar essa experiência religiosa, não quero me usar falar mais que isso, mas o que eu posso dizer no mínimo é conheça. Se você tiver no seu círculo de amizades alguém que vivencia alguma religião de matriz africana, pare para ouvir essa pessoa, para aprender com essa pessoa. E aí até uma provocação que eu faço, como último comentário, se você parar para ouvir pessoas de outras religiões diferentes da sua, você vai perceber similaridades entre as religiões. Isso é saudável, isso é legal, isso acrescenta na sua experiência, em vez de levantar muro, né, construir pontes. Da hora. E minha visão sobre isso, galera, é a gente aprender a respeitar, né? E respeitar e saber que o Estado é laico, apesar de parecer que não, por conta de certas coisas. E, aliás, aproveitar esse assunto para divulgar o abaixo-assinado. Vai lá no perfil da Priscila Neres, tá lá na descrição lá, assina o abaixo-assinado do, do,
o Estado laico, que é para a gente retirar essas imagens de lá, para a gente fazer com que o Estado pare de criar leis em cima de visão religiosa que acaba prejudicando nossa evolução. É isso, vai lá e assina o abaixo-assinado da Priscila, que a gente quer um Estado laico com todas as religiões e respeitando até quem não tem a sua religião, porque é isso que é um Estado laico. Professor,